Colocar minha canequinha aqui pra gente poder bater um papo de pertinho aqui, né, gente? Tudo bem? Tá começando o primeiro Passo Café, onde eu vou responder perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Se você quiser participar do próximo vídeo, eu tô deixando meu Instagram aqui, fica de olho no Stories que eu sempre vou abrir pra pergunta por lá. Como é de praxe aqui em casa, eu vou falar rapidamente sobre o café que eu acabei de passar, que é o Valani da Coffee Lab, aí dá pra ver agora, esse daqui. Gente, se você for de São Paulo, passe na Coffee Lab e experimente esse café. Se você não for de São Paulo e um dia estiver por aqui visitando a cidade, lembra de passar na Coffee Lab para experimentar esse café, porque meu Deus do céu, gente! A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Giovana. Ela fala assim: como não ser tão apegada aos objetos? Beijão no seu canal. Giovana, acho que não tem uma coisa de não ser apegada ou ser apegada, tá? A gente fica tentando achar um certo e errado, sabe? Como se apegar às coisas fosse errado e você ser a pessoa mais desapegada do mundo fosse a coisa certa. Não é sobre achar o certo e errado, sabe? Isso eu sempre coloquei lá no Passa dos 30 e aqui nesse canal também vai ser assim. É sobre você ter apego pelas coisas que realmente fazem bem pra você. Não é você ter apego a tudo na sua casa, porque aí acaba sendo quase doentio. Imagina assim, se você dá mais valor para as coisas do que para as pessoas na sua casa, talvez você esteja depositando a felicidade da sua vida nas coisas e não nas relações e em você mesma, sabe? Mas lembra o seguinte, você não é que tá proibido se apegar, tá? Você pode ter as suas coisas que você gosta, as coisas que trazem felicidade para você, mas lembra de pensar que isso realmente me deixa feliz, isso realmente me traz felicidade? Se sim, mantenha aí, bicha, você não tem que jogar nada fora não. Agora, se aquilo tá ali, se aquilo quando você comprou, inclusive, foi algo só para te deixar feliz momentaneamente, ou você tá acabando depositando, né, toda a sua felicidade, tudo que você tem de alegria nas coisas da sua casa, talvez é um exercício que você tem que fazer aí na sua casa de tentar olhar assim, será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente preciso disso? Que felicidade isso traz pra mim? Talvez aí consiga te ajudar. Outra pergunta que eu tenho aqui é da Tainara. Ela fala assim, como os antigos viviam desconectados? Será que eles seriam mais felizes? Eu não acho que existe uma medição de tipo de felicidade, sabe? Quando a gente olha para as nossas famílias antigamente, né? Olha para minha mãe, por exemplo, até a minha vida, eu tenho 35. Imagina como que era a minha vida na minha infância. Eu tive a minha infância nos anos 90. A gente não tinha celular, a gente não tinha tecnologia. A tecnologia que a gente tinha era a TV. Se você tem 30 anos, você lembra disso. A gente foi ver internet já na adolescência, teve gente que é só na fase adulta. Então assim, eu não acho que a gente tenha medições de tipos de felicidade, quem que foi mais feliz, quem que foi feliz melhor, sabe? Eu acho que não tem essa de saber quem era mais feliz. Eu acho que cada geração constrói um tipo de felicidade diferente. Mas, se você deposita essa felicidade, né, o tamanho dessa felicidade, na quantidade de coisas que você tem, talvez aí tenha uma mudança, porque a gente tem coisas diferentes em cada geração. Mas eu não acredito que a gente teria mais felicidade, menos felicidade. Eu acho que são momentos diferentes e que cada um vai conseguir construir a sua felicidade a partir do ponto de vista daquilo que você realmente quer para sua vida e não das coisas que você mantém aí. Teve várias pessoas que me mandaram perguntas do tipo: você vai continuar falando sobre minimalismo? Ou fala de minimalismo e a paz que ela traz pra gente, fala de mais minimalismo em casa, como que a gente pode ser mais minimalista e tudo mais. Sim, a gente vai continuar falando sobre minimalismo aqui, mas eu quero trazer para vocês uma perspectiva para que a gente também entenda, e aí acho que tem uma outra pergunta aqui que me mandaram que fala exatamente sobre isso, que é sobre a gente ter ou não essa construção de obsessão pelas coisas, tá? Teve a pergunta da Priscila, que ela fala assim: quando o descarte passa a ser uma obsessão. Ela fala que vê muitos youtubers fazendo isso e que ela fala assim, me dá uma angústia. E acho que não é nem só sobre youtubers, acho que tem muita gente que em casa também começa a fazer isso. Você começa a tirar coisas, você vai tirando. Meio que se torna uma obsessão.
Tudo na nossa vida, gente, a gente tem que ter parcimônia, a gente tem que ter equilíbrio. Isso é sempre a linha guia do conteúdo aqui desse canal. A gente sempre vai procurar o equilíbrio. Algumas guerras a gente ganha, outras a gente perde, mas a gente sempre vai tentar fazer o melhor. É isso que a gente tem que procurar. Posto isso, eu quero que vocês entendam que o minimalismo não é só uma categoria de conteúdo aqui do canal. Ele vai permear praticamente todos os conteúdos que a gente tiver aqui. Quando a gente fala de minimalismo, a gente não pode falar só de minimalismo na casa. A gente tem que entender uma vida minimalista. A partir do momento que você abraça o minimalismo, ele passa a fazer parte da sua vida em tudo. E isso não é uma questão de obsessão, é realmente, às vezes, a forma como as pessoas estão falando sobre isso. Se eu fizer só vídeos sobre minimalismo, vai chegar uma hora que eu não vou ter conteúdo para fazer. E aí eu vou ter que ficar inventando conteúdo, ou seja, eu vou ficar parecendo essa pessoa obcecada pelo assunto. E não precisa, entendeu? A gente pode levar isso como uma forma leve, como tem que ser. Se você abraça o negócio como se fosse uma etiqueta na sua vida, sabe? Etiqueta minimalista. A partir de agora, tudo que eu faço é minimalismo. Tudo que eu fizer da minha vida tem que levar a etiqueta minimalismo. Não é bem por aí, sabe, gente? A gente tem que levar a vida leve, sabe? O minimalismo não é uma etiqueta que tem que estar em tudo que você faz. Não é uma hashtag que tem que estar em todos os seus conteúdos. É a vida, ele faz parte de tudo que você faz, até das escolhas que você faz no supermercado, da escolha que você faz das coisas da vida, mas principalmente o recado que a série Casa Minimalista quis deixar aqui nesse canal é para que a gente tenha mais a vida das pessoas, as relações dentro da casa como a coisa mais importante que a gente tem aqui e não são as coisas. Então aqui no canal vai ter mais conteúdo sobre minimalismo, com certeza, porque isso está permeando a minha vida. Vocês passaram por essa mudança comigo e foi maravilhoso. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui para você curtir todinha a temporada da Casa Minimalista, onde a gente passou por uma mudança que vocês viram, não foi só da casa, foi inclusive da minha vida e da minha relação com as coisas da casa. E é uma mudança que eu quero inclusive que você passe também em algum momento da sua vida, quando você se sentir preparado, assiste essa série e fala assim, vou abraçar essa série e fazer tudo aqui na minha casa. E já deixando um spoiler aqui, vai ter uma nova série sobre minimalismo aqui no canal. Essa vai ser específica de um assunto bem particular do minimalismo que vocês pediram muito nos comentários da outra série. Pode deixar que em breve vocês vão ficar sabendo, eu vou trazer ela pra cá, ó. Fica aí só a dica, fica a dica, em breve vocês têm uma nova série para viciar, viu? A Drica Paixão e a Eliane Veiga perguntaram sobre alimentação e sobre exercícios. Vocês não complementaram, mas eu acho que isso tem relação com o pós-parto, né? Depois que a Emma chegou, se a minha alimentação mudou, se exercício físico, coisas do tipo. Isso tudo realmente mudou, que vocês não fazem ideia, gente do céu. Então, o que acontece? A Emma tá com 5 meses e eu amamento em livre demanda. Isso significa que a minha alimentação, basicamente, ela existe para produzir leite e, se sobrar um pouquinho, cuida do meu corpo. Tanto que eu tenho que tomar vitamina para que ainda eu consiga manter um certo equilíbrio de vida do meu corpo. Para vocês terem uma ideia, quando eu esqueço de tomar as minhas vitaminas, principalmente porque tem ácido fólico, a minha memória vai para as cucuias. Tem duas coisas que derretem o cérebro de uma mulher. Primeiro, é o primeiro trimestre da gravidez. Segundo, a amamentação. Não estou preocupada em fazer o meu corpo voltar ao que era, que a gente sabe que não volta. Eu não estou preocupada em emagrecer, porque isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. A minha preocupação hoje não é nem essa. E tempo para fazer exercício, eu nem estou pensando nisso. A minha personal, coitada, a última vez que ela veio aqui, fez o meu treino pra gente começar a voltar a fazer. Mas eu faço assim, zero coisas. Essa é a verdade. E é sobre dar prioridade, gente. Para mim, a minha prioridade agora é alimentar a minha filha. Então, se o meu corpo está produzindo leite, é isso que importa. Então, a minha alimentação hoje não é focada em nada relacionado a emagrecer, nada disso. É em produzir o leitinho da neném.
A Kátia pediu para eu falar mais sobre receber em casa. Aqui no canal tem um vídeo que fala sobre você cuidar da sua casa antes das visitas chegarem, eu vou deixar aqui. E tem um vídeo preparando a casa para receber as pessoas nas festas de final de ano, eu também vou deixar aqui para vocês. Mas pode deixar aqui essa categoria, vai ter mais conteúdo aqui, porque o receber em casa é uma coisa que eu adoro fazer. Tanto que eu digo que neste canal meu cargo é ser anfitriã e vocês são as minhas visitas. Olha que fofo. Pode deixar que vai ter mais dicas sobre receber em casa aqui. E tem uma dica que eu posso deixar aqui já no vídeo. Sempre tenha um bom café para servir para sua visita, porque isso sempre faz diferença. Se ela não for de café, tem um chazinho, sabe chazinho? Aqueles chazinhos bem gostosinhos, aromáticos, assim, ó. Todo mundo gosta ou de um chazinho ou de um cafezinho. Isso sempre faz diferença. A pergunta dela é a seguinte: fala de organização de rotina com crianças em casa. Minha gente, eu tenho uma bebê de 5 meses nessa casa. Vocês acham que tem rotina aqui? Não existe rotina, cada dia é uma surpresa, entendeu? Acho que essa rotina com crianças em casa é algo que a gente vai construindo com o tempo. Não é algo que a gente tem logo nos primeiros meses de vida de uma criança, porque pode ser de um jeito para mim, pode ser de um jeito para você. Exemplo, a Emma dorme a noite inteira, mas a maioria dos bebês, que todo mundo me fala assim, gente, o bebê só vai dormir depois de 1 ano que dorme a noite inteira. E a Emma não, bicho, a Emma dorme a noite inteira de boa, sabe? Eu tenho para mim, na minha perspectiva pessoal, que o primeiro ano de vida de um bebê, a gente não tem como dar dicas para estabelecer uma rotina. Sabe por quê? Porque para mim vai ser uma coisa, para você vai ser outra, porque os bebês são muito diferentes. Depois do primeiro ano, que você já consegue ter umas particularidades da criança mais bem definidas, você começa a ter comportamentos mais similares aos de outras crianças, talvez a gente já consiga ter uma construção diferente. Mas o primeiro ano de vida, não tem como eu estabelecer a rotina, tipo, dizer para vocês que essa é a regra, porque acho que isso é a maior mentira que eu poderia contar para vocês, que existe uma regra, uma organização de rotina para um bebê, porque assim, não tem. Agora que ela tá com 5 meses e aquele choro desesperado dela, sabe aquele choro desesperado pela mãe? Aquele choro diminuiu bastante, então eu tô conseguindo sair para fazer mais reuniões, eu tô conseguindo trabalhar na parte da manhã. Quando eu vou gravar vídeo, por exemplo, eu gravo na parte da manhã, porque para mim hoje esse é o período que eu consigo ter uma mínima rotina, tá? Mas é a única coisa, e ainda assim ela ainda não faz parte todos os dias, não são todos os dias que são assim. A Miriam também perguntou sobre organização de finanças. Tem duas coisas, gente. A gente tem aqui, eu e o Ale, a gente tem uma planilha que a gente coloca todos os nossos gastos, e é uma planilha anual. A gente já faz essa planilha, eu acho que tem uns 4 anos. Todo ano a gente monta lá todos os meses, né? Tudo que tem de gasto de cada mês, pra gente poder ir acompanhando assim, o quanto a gente tá conseguindo diminuir fatura de cartão, o quanto a gente tá conseguindo diminuir custo fixo, sabe? A perspectiva que eu tenho da casa é muita perspectiva que eu tenho da minha empresa, sabe? Depois que você entende o quanto você pode ir ajustando, mesmo aquele custo fixo que você tem, que você pode ir ajustando e diminuindo, pouquinho a pouquinho, e o custo variável também, que é outra porrada que a gente consegue mudar sensivelmente todos os meses. Dependendo do mês, às vezes a gente consegue baixar bastante e tem meses que sobe porque é custo variável. Ter a perspectiva de finanças de empresa aplicada aqui na casa muda tudo. Muda a forma como você entende o consumo da sua casa, o consumo de energia, o consumo de água, o pagamento do aluguel, o pagamento do condomínio, sabe? Você começa a ter perspectivas diferentes. Eu vou trazer um vídeo para vocês sobre isso e eu quero que vocês me respondam uma pergunta aqui. Quem aqui tem uma planilhinha para organizar as finanças da casa? Conta aqui para mim se você tem ou se você também não tem. Me diz assim, só para eu ter uma noção do tamanho das pessoas. Como que tá a relação das pessoas com dinheiro por aí, para eu saber o quanto vocês estão se organizando. Porque eu vou trazer um vídeo para vocês e vai ter coisa boa para vocês nesse vídeo. A gente vai ter uma planilha para vocês baixarem. Digam para mim aqui se vocês têm, se vocês não têm, porque a gente vai trazer para vocês um planilhão para organizar as finanças da casa, tá bom? Pode deixar. Mas essa perspectiva de empresa aplicada aqui dentro de casa fez toda a diferença pra gente. A Carol fez uma pergunta importante, principalmente nessa fase que eu passei, é uma fase que hoje eu tenho propriedade para dizer, que
que ela fala assim: como receber visitas no pós-parto? A dica mais valiosa não é sobre receber, é sobre você que vai visitar uma mulher que acabou de parir. Quando você chegar na casa dela, vai lavar a louça, vai passar um pano no chão, leva comida para ela, porque às vezes ela não teve tempo para fazer comida, leva um presentinho para a mãe, porque essa mulher que acabou de parir, ela tá tão emocionalmente sensível quanto qualquer outra pessoa na vida. Então, vai lá para ver a mãe, não só para ver a criança, sabe? Porque a mulher também existe, ela tá ali e ela precisa tanto das pessoas que estão indo ali visitar quanto a criança. Aliás, a criança nem precisa da visita, essa é a verdade, jogamos a verdade no mundo. Então, quando você for visitar sua mãe, dê mais atenção para a mãe do que para a criança, lava a louça, ajuda essa mãe que está passando por um perrengue emocional, físico e mental fudido, que ela precisa muito mais dessa ajuda do que um presentinho, mais uma meia colorida pro bebê. A Nath pediu para falar sobre início da vida 2 e a Nath pediu para falar do início da vida 2 e a Pri pediu para falar sobre como foi minha mudança aqui para São Paulo, como foi alugar apartamento, mas acho que as duas têm um pouco a ver porque falam sobre inícios ou sobre recomeços. Eu me mudei aqui para São Paulo em 2010, mas eu não morava aqui em São Paulo, eu morava em Carapicuíba. Quem conhece um pouco da região aqui sabe onde fica. Eu morava lá na Coab do Netinho, gente. Morei 6 meses lá, depois me mudei para Pinheiros, numa república com 17 mulheres. Era tanta mulher naquela casa que uma hora eu peguei minhas coisas e fui dormir na garagem. Os quartos eram muito cheios, tinha quarto com 6 camas, sabe? Então eu ficava assim, meu, é muita gente, as nossas coisas aqui, eu ficava meio preocupada. E na parte de baixo da casa tinha uma garagem e como ninguém tinha carro, a dona da casa fez da garagem um quarto, colocou 2 camas, colocou uma geladeira, colocou uma TV, porque como a gente ficava longe da casa, ela colocou lá. Mas ninguém queria ficar na garagem. Quando a casa começou a ficar muito cheia, eu falei, gente, quer saber? Eu vou lá pra garagem. Catei minhas coisas, mudei de quarto, né? Fui lá pra garagem, porque ninguém queria ficar na garagem, porque, né, garagem. Mas um mês depois, apareceu uma moça lá, que era maquiadora, e como ela tinha muitos itens de maquiagem, era caro, ela falou assim, meu, isso aqui eu preciso ter um lugar onde eu tenha a chave para guardar. Ela foi para a garagem comigo, porque a gente tinha a chave do quarto, então só tínhamos nós duas lá. Essa moça, gente, é a Gi. A Gi se tornou uma das minhas amigas mais queridas, uma pessoa que eu tenho assim no meu coração demais. A gente é amiga até hoje, olha só, a gente morou juntas lá em 2011 ainda. A Gi, que veio do interior, morou comigo naquela garagem, hoje é a maquiadora da Guerlain no Brasil, gente. Eu olho pra Gi e falo assim, gente, que orgulho dessa mulher. Eu olho e falo assim, gente, como eu morro de orgulho por ela. Ela foi maquiadora do meu casamento, uma pessoa queridíssima que eu tenho muito no meu coração. São Paulo tem disso, né? Às vezes a gente acha que a pessoa vai ser assim, muito estranha. Desde que eu cheguei aqui, eu conheci muita gente boa, sabe? E essas pessoas que permaneceram na minha vida por todo esse tempo, eu fico muito feliz. Eu não vejo a Gi um tempão, mas a gente troca mensagens pelos vídeos sociais. Então, quando a Pri fala assim, você alugou apartamento, eu fui em República, gente, porque assim, vir para São Paulo, primeiro, quando você vem do interior, o custo de vida aqui é muito diferente. Para vocês terem uma ideia, em Maringá, eu morava num apartamento sobre loja que tinha uns 180 metros, tinha 3 quartos, sala, cozinha e tudo mais, ficava numa avenida importante da cidade, ou seja, estava com tudo muito perto, muito acessível, principalmente pro tamanho da cidade. Eu tinha moto, eu fui motoqueira por muito tempo, então para mim era tudo muito fácil, muito acessível, eu tava do lado de tudo. Dividi esse apartamento com meu irmão e com mais um amigo. Sabe quanto que eu pagava de aluguel, gente? R$200. Quando eu vim para São Paulo, essa república que eu fui morar, eu pagava 400. Tipo, eu dobrei o custo do que eu gastava todos os meses com custos de aluguel, sabe? Então, quando eu cheguei aqui, falei assim, caramba, R$400 de aluguel para alugar um quarto compartilhado, sabe? Você começa a ter uma relação com o dinheiro aqui muito diferente, porque o custo de vida é diferente. Então, tudo aqui é o dobro. Tudo aqui para viver é o dobro. Tanto que quando eu saí de lá, que foi logo esse comecinho, porque eu ainda estava meio com o pensamento do dinheiro ainda do interior, até eu conseguir um emprego aqui, não foi fácil, sabe? Tanto que quando eu consegui um emprego aqui, eu achei que eu estava milionária, porque eu ganhava, sei lá, na época, R$2.500. Você fala, nossa, tô milionária. Aqui em São Paulo, morar sozinha com R$2.500, bicho, você patina muito. Depois que eu consegui um emprego fixo aqui, aí eu mudei de apartamento, aí eu comecei a pagar R$800. Comprei pouquíssima coisa, gente. Eu passei
quase um ano nessa casa, nesse apartamento que eu dividia com uma amiga, dormindo em colchão de ar, porque não tinha dinheiro para comprar cama, gente. O que eu comprei foi um guarda-roupa, porque isso realmente fez diferença para conseguir guardar as minhas coisas que eu tinha. Imagina, eu vim para São Paulo com 2 malas. Foi isso. O resto que tinha lá na outra cidade, vendi, ficou com meu irmão, mas eu fiquei com quase nada. Eu cheguei aqui com 2 malas mesmo. Pode deixar que eu vou fazer um vídeo falando sobre moradias que eu já passei, contando um pouquinho de cada uma delas, trazer um pouco dessa perspectiva de como foram as casas que eu vivi, tá bom? Daí eu vou para a pergunta da Nath, do Blogueira de Baixa Renda, que é sobre o início da vida 2, que fala um pouco... Daí eu vou para a pergunta da Nath, do Blogueira de Baixa Renda, que é o início da vida 2. Depois desse tempo morando com essa amiga, eu me mudei para uma casa, para uma nova casa, sozinha. Eu fui morar sozinha, porque eu tinha mudado de emprego, tinha virado gerente, estava ganhando mais. E aí eu falei assim, eu vou morar sozinha agora. E aí eu me mudei para um apartamento e fui morar sozinha. Ali foi quando eu já fiquei noiva do meu marido, e a gente já foi, tipo, um ano depois a gente já casou, e aí a gente fiquei mais um ano nesse apartamento e a gente foi juntar a Austrália, né? Dividir a casa com uma outra pessoa não é uma coisa fácil, mas eu cheguei nesse início da vida 2 já muito bem calibrada, porque durante a faculdade eu dividi apartamento por muito tempo com outras pessoas, eu já passei por muitos períodos dividindo apartamento com outras pessoas, com homens e com mulheres, sabe? E isso te dá uma perspectiva nova sobre dividir as coisas, sabe? Eu acho que essa é o ponto mais difícil de você ir morar com uma pessoa, seja num relacionamento ou dividir a casa com alguém, é sobre você entender as particularidades e culturas diferentes que as pessoas têm e que você vai ter que acabar convivendo com tudo isso. Então, quando eu cheguei a morar com o meu marido, eu já estava muito bem calibrada para isso, sabe? Então, para mim foi muito mais fácil lidar com as manias dele, sabe? Como eu era muito mais intolerante, por exemplo, quando eu dividia apartamento lá na faculdade, sabe? Lá nos 10, 15 anos atrás, quando eu dividia apartamento na faculdade, aí eu era bem mais intolerante, sabe? Hoje, quando eu vim morar com a Lê, eu já estava bem mais tolerante a qualquer tipo de mania, coisas do tipo, porque você aprende a falar, sabe? Você aprende a olhar e falar assim, não deixa assim. Antes eu não tinha essa relação tão mais amigável, sabe? Quando eu vim morar com a Lê foi bem mais fácil. Então, se tem uma dica que eu dou para todas as pessoas, antes de você se casar, vá morar com a pessoa antes, ou se você tiver a oportunidade de dividir apartamento com alguém antes de ter uma outra união, antes de você se juntar com alguém e morar definitivamente no seu relacionamento que for, você vai ver a diferença que faz na sua vida de empatia, de entender inclusive as relações e manias das pessoas dentro de uma casa, sabe? Tá aí uma boa dica pra gente fazer um vídeo, né? Mas tá aí uma pincelada, que é importante. Dividir casa não é fácil. Não é fácil. Pra fechar, gente, pra fechar esse vídeo, eu queria trazer a pergunta da Júlia, que é a seguinte: poderia falar sobre como não se abater com tanto conteúdo pesado que anda fluindo na internet? Hoje é meados de março e eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho é que esse ano está uma verdadeira tragédia, literalmente. Todos os dias acontece uma tragédia no país ou no mundo. Eu tô um pouco até assustada do quanto isso tá começando a virar assim, rotina, sabe? O que eu tenho feito, Ju, e todo mundo que tá aqui assistindo, é muitas vezes desligar a internet, desligar a TV e brincar com a minha filha, sabe? E ler um livro, porque tá cansativo. Tá doendo algumas coisas que a gente assiste, algumas coisas que a gente vê, essa vibe que as pessoas têm de acreditar em qualquer coisa que circula, sabe? Dias me mandaram um áudio de um negócio, não, porque vai ter toque de recolher. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, antes de compartilhar as coisas, checa na internet, vai ver se isso é verdade, se isso não é boato, se isso não é fake news. Tipo, as pessoas vão também vivendo, compartilhando essas coisas ruins, né, Ju? E vai seguindo, nesse conteúdo pesado vai circulando, e às vezes é mentira. E você nem checou, você só fez o quê? Só repassou pra frente, né? Acho que isso também tem uma coisa. Então, desliga a internet, sabe? Desliga, vai ler um livro, vai ficar na sua, vai ficar de boa, porque senão, gente, a gente fica doente junto, sabe? Porque senão a gente fica cansada. Eu tenho horas que eu falo assim, não, chega.
desliga, vai embora, ou vem aqui assistir uns vídeos aqui no canal, repassa a temporada do Casa Minimalista, né? Porque, gente, tem horas que tá pesado, né? Tem horas que tá bem pesado, complicado, viu? Ainda tem algumas perguntas e eu vou responder lá no Stories do Passe em Casa, tá bem? Vou deixar aqui pra vocês de novo. As que eu não respondi aqui no vídeo, eu vou levar lá pro Stories, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, um bom final de dia, final de semana, um bom café pra gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!